Agora vamos reagir aí, Fluminense e Inter, a atual vice da Champions League, que tomou 4-0 do PSG, é verdade. Deu uma bobeada nessa fase de grupos, mas deu uma melhoradinha também nos últimos jogos. Acho também que dá pra dar jogo, acho que dá pra ser um jogo equilibrado, né? Se o Fluminense for esperto aí. Mas enfim, bora ver o que acontece nesse jogo. Vem o toque pro Sommer. Ô, louco! Foi pro chão. Vai a linha de fundo. Germancano na área. Cruzamento bem rasteirinho. Cano. Nossa, só fazer. Aí o Fluminense. Muito fácil, muito fácil. Ele é matador. Que isso? E até agora, realmente, nesses primeiros minutos, só deu o Fluminense, tá? Tá melhor, né? É o Flusão aí. Complicado esse jogo, porque é o seguinte, né? Cara, o Fluminense, ele não é um time que me incomoda, assim, de modo geral, né? Óbvio, né? Quando joga com o Corinthians e tal, mas assim, não é um time que eu tenho algum... sei lá, alguma... algo contra, sei lá, sabe? Tipo assim, vamos supor, né? Sem falar de rivalidade mesmo. Tipo, obviamente, não é um Palmeiras, né? Que existe a rivalidade. Mas eu falo, tipo... o Flamengo, porque ultimamente vem ganhando tudo e vem complicando jogos contra o Corinthians. Ou o Grêmio e Inter, né? Que tem uma pequenininha rivalidade ali, muito mais da parte deles, mas tem, né? O Fluminense não, cara. Não, assim, não me incomoda em nada. Então, não é um time que... nossa, vamos Inter. E outra, falando da Inter também, é um time que eu nunca, assim, se tratando do futebol europeu, eu nunca olhei assim, nossa, que da hora a Inter. Eu gosto um pouquinho mais do Milan, né? E ainda assim, na verdade, futebol italiano, assim, eu sou mais... sempre gostei um pouquinho mais da Juventus, né? Desses times aí. E o Milan é o que menos... Então, assim, eu não vou falar que eu tô neutra, porque, sim, eu tô um pouquinho pra Inter, mas não é, nossa, igual tava ontem, tipo Bayern, por exemplo, ou igual tava torcendo pro Botafogo, né? Tipo assim, se o Fluminense passar, beleza, mas espero que a Inter passe, embora o futebol deles, né? Ó, só fazer? Fábio. Esse é um dos problemas da Inter aí, né? Porque o Fluminense tem um baita de um goleiro que é o Fábio, né? Olha, nossa! Quase o Fluminense faz o segundo. Se faz, complica pra Inter, hein? Caraca, maluco, olha o Fluminense. Cara, assim, né? O Fluminense tá muito bem, cara. Tá tranquilo no jogo. Porque a Inter até teve alguns momentos ali de ter mais posse de bola, mas não levou perigo de fato, assim, né? O Fluminense, as chances que teve foi mais perigosa. Nossa! Gol do Flu, mano. Olha o Flu aí. Nossa, mano. Olha só. Pra vocês verem como que é o futebol, meu. Meu Deus, essa defesa da Inter, hein? Meu Deus. Olha. Eles querem matar um cidadão. Putz, cara. Anularam o gol. Por impedimento. Pô, sabe quem tá tendo mais sorte que juízo? A Inter, né? Olha aí. Indo o primeiro tempo, o Fluminense surpreendeu aí, né? Fez 1-0, poderia ter feito mais. E se a Inter não acordar, não sei não, cara. Deixou passar, chegou no Arias, pede ele pode ter colocado.
Cara, o Fluminense, eu acho que assim, se os jogadores do Fluminense entender que dá pra, sabe, se soltar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais, a chance dos caras ampliar o placar aí é muito grande, mano. Se eles pressionar, sair um pouquinho mais, em vez de ficar muito recuado, consegue, mano. Fazer mais um golzinho aí, tranquilo. E te falar, se fazer mais um aí, já mata o jogo. Porque essa Inter aí, os caras não vão buscar, não. O ruim do 1 a 0 é cair, sei lá, uma bola parada, alguma coisa. Tudo pode acontecer, né? Ei! Não consegue, meu Deus, não consegue. Nossa. Nossa! Ele tirou o gol, velho, meu Deus. Ei, meu, cara, eu não vou fazer. Não vou. Cara, a bola ficou limpa pra ele, ele tira. Ele tira lá, ó. Meu Deus, meu Deus. Chuta. Puta que pariu, mano. Os caras é muito, meu Deus, é muito noob, velho. Minha Nossa Senhora. Arrisca, meu. Vocês estão lá atrás do placar, arrisca, dá um chute. Fábio. Não vai ser fácil, meus amigos. Vocês não fazem o que tem que fazer. E tem um Fábio aí no gol, né, meu querido? Nossa, Fábio. A diferença de ter um bom goleiro, hein? Olha o contra-ataque. É você, Arias. Você, o Hércules e o Everaldo pedindo na grande área. Arias chegou por baixo, bola pra quem vem. Vacilou, Arias, vacilou. Aí embaixo aqui, ó, livre, 11 livre, 11 livre. E aqui com muito espaço, Luiz Henrique, com muito vai. Tempo, meu Deus, mano. Nossa Senhora, meu Deus. Cara, os caras não vão fazer gol. Não vão, mano. Incrível. Quando passa do Fábio, bate na trave. Ah, caraca, mano. Vai dar Fluminense, velho. Vai dar Fluminense. Sabe aquele dia que vocês... Mano... Que loucura. Se é o Corinthians aí, a bola bate na trave, bate nas costas do goleiro e entra. É incrível. É incrível. Chuta, mano. Nossa. Pelo amor de Deus, cara. Mas não é pra fazer isso, não. Será, mano, que a gente vai ter aí um... Só fazer o Fluminense. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, vacilou. Podia ter matado o jogo. Podia ter matado o jogo. Dava o passe, mano. Dava o passe. Enfim, né? Será que vamos ter um reencontro também de, né, se o City passando do Al Hilal? Fluminense City? Pô, mano, já pensou chegando na semifinal Palmeiras e Fluminense? Aí é loucura, né? Aí é loucura. Meu Deus! Meu Deus, mano. Sai com bola e tudo. Ei, meu Deus, esse time da Inter é... Meu Deus, mano. Como que esse time chegou na final da Champions, maluco? Não à toa chegou e levou goleada, né? Meu Deus. Pra trás. Nossa, meu Deus. Que ruindade, cara. Que ruindade! Ai, pelo amor de Deus, Carlos Augusto! Ah, o Carlos Augusto eu gosto, ele é coringão. Mas, mano, que é isso, cara? Mandou pra fora do estádio, livre. Ó, matou! Acabou. Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes, eliminando a Inter. Acabou. É, quem não faz, toma. Quem não faz, toma. Merecido, tá? Merecido. Nossa, eu tô falando, mano. Os caras não vai fazer, mano. Na trave, não faz. Esquece, mano.
faz, não faz. Pode acabar, juizão. A Inter não faz um gol aí. Nada. Nem meio. Nem meio. Acabou. E, gente, olha, vamos conversar do que foi esse jogo de Fluminense e Internazionale de Milão. Bora falar desse jogo, porque tem muita coisa pra falar desse jogo, sim. Tem muita coisa pra falar. Acho que alguns momentos ele ficou um joguinho chatinho, mas a gente tem coisas importantes pra falar da postura do Fluminense nesse jogo, né? E assim, eu quero começar, Fluminense aí classificado para as quartas, a chance de pegar o Manchester City, né, que é o favorito ali no confronto contra o Al Hilal, mas eu não acho que assim, depende de qual City que vai jogar contra o Al Hilal, né? Tem isso também. É o City que acordou mesmo, né? Porque não sei não, né? Mas enfim, muito provavelmente vai ser o City, né? Mas vamos lá. E é interessante que aí seria um confronto de Mundial, né? De final de Mundial também. Mas vamos lá. O que eu queria falar primeiro é... Assim, meu sentimento, né? Cheguei a comentar em um momento aqui do React, né? Mas assim, o meu sentimento assistindo esse jogo... Eu acho que dos jogos dos brasileiros, né, agora na fase de eliminatória, né, no mata, é claro que eu torci pro Botafogo porque estava enfrentando o meu maior rival, que é o Palmeiras, né, obviamente. O Flamengo não tem como torcer pro Flamengo, tô torcendo pro Bayern e tudo mais. E o Fluminense é um time que, assim, assistindo o jogo, eu não consigo torcer contra o Fluminense nem a favor do Inter, sabe? Não, pra mim, eu acho que de todos os jogos aí do Mundial, foi um jogo que eu assisti bem, tipo, neutro, assim, sabe? Porque eu não vejo o Fluminense como um rival ou algo do tipo, assim, né? Não é um time que me incomoda, de certo modo. E eu também não tenho nenhuma... Assim, a Inter não é um time que eu gosto, assim, nunca foi. Nem na época antiga, né, quando eu jogava videogame lá, os antigão ali, que era o Milan, né, que era um time que tinha vários jogadores ali, Shevchenko, quem lembra? Mas assim, de clube italiano ali, eu gosto da Juventus, né, da Lazio, mas enfim, própria Napoli, assim, mas a Inter não fede nem cheira, né? Mas vamos lá. Primeiro fator, Renato Gaúcho. Você goste dele, eu não goste dele, né? Eu tenho minhas desavenças em relação ao Renato Gaúcho. Talvez poderia dizer que eu tenho menos empatia com o Renato Gaúcho do que com o time do Fluminense. Mas uma coisa é fato em relação ao treinador Renato Gaúcho, né? Porque, assim, muitas vezes a galera não gosta dele porque ele é um cara que fala muito, né? Tem aquele jeitão dele ali, falastrão nas coletivas, né? Não dá o braço a torcer, mas é o jeitão do Renato Gaúcho. Só que esse mesmo jeitão do Renato Gaúcho faz dele ser um treinador também que, quando precisa, ele entra em campo. E ele fez isso nesse jogo, né? A gente já tem vários momentos, né, que o Renato Gaúcho faz esse tipo de coisa, que é o quê? Atrapalhar o time adversário. Numa cobrança de lateral, aí ele entra na frente do cobrador, aí o cobrador muda de lado, aí ele dá uma andadinha. Vocês lembram desse lance aí? Então, assim, é o Renato Gaúcho. Aí agora ele fez a mesma coisa, foi lá, deu uma empurradinha chutou a bola, né, pro jogador da Inter não cobrar rápido. Então, tipo assim, isso é o treinador entrar e jogar junto dentro de campo. Então, tipo, aquela famosa meio que catimba. E o Renato Gaúcho fez isso, né? Então, aqui, primeiro esse ponto para o Renato Gaúcho. E a postura que ele colocou o time dele. Colocou com 3 zagueiros, você imaginou, vai ser um time defensivo. E não foi um time defensivo. Coloca com 3 zagueiros e na hora que apita o jogo ali, que começa o jogo, o Fluminense já vai pra cima, já tem um lance com o Cano, né? Que ele até meio que tromba ali com o goleiro. Então, já teve já mostrou que ia ser um time que não ia se acovardar e que ia jogar de igual para igual ali com a Inter. Acho até que poderia ter eu acho que o Fluminense poderia ter
ameaçado um pouco mais, né? Porque era um jogo que nitidamente ele mostrou que o Fluminense podia sim ganhar esse jogo, né? E aí, logo nos primeiro ponto positivo pra atitude do Renato Gaúcho, né? De jogar junto com o time ali, né? E foi bem ali na escalação. Ele montou o time para enfrentar esse adversário, ele fez isso. E aí o Cano faz um gol, né? Nos primeiros minutos ele também já tinha tido uma chance, outros depois ele faz um gol, né? Ele recebe um cruzamento, a bola chega até a pingar, né? Mas aí ele consegue cabecear e faz o gol, abre o placar ali pro Fluminense, 1x0 Fluminense. E aí nesse 1x0 Fluminense, obviamente que o Fluminense deu uma recuada, mas não foi uma recuada de tipo assim, pô, vou só fechar a casinha aqui e me defender, não. A Inter é um time que, cara, é difícil, né? Esse time da Inter, ele não convenceu em nenhum momento ali na fase de grupo. Eu particularmente assisti 2 jogos da Inter na fase de grupo, que foi contra o Monterrey, né? Que toma o gol também toma o gol primeiro, né? Que foi o gol do Sérgio Ramos. Depois consegue. Acho que foi o Lautaro que fez o gol, né? Depois de empate. Não lembro, acho que foi o Lautaro mesmo. E assisti o jogo contra, né, o River ali, né? Foi um jogo mais fácil pra eles. Eu acho que foi o jogo contra o River, de certo modo. Ganharam de 2x0 ali. Mas você vê que é um time que, cara, não é um time que assusta, não é um time que você tem que, pô, vamos respeitar porque é um time europeu e tudo mais. Não. E o pior é que é um time finalista da Champions, né? É um time finalista da Champions, o que faz você olhar e falar assim, caraca, mano, como que essa Inter chegou numa final de Champions League? E como que a mesma Inter conseguiu eliminar o Bayern de Munique, né? Mas ao mesmo tempo, aí você olha assim, pô, mas foi um time também que na final tomou 5 do PSG. Então aí você faz sentido, né, nesse momento. Mas como eles conseguiram chegar na final, olha com esse time. Mas assim, aí beleza, aí o Fluminense, né, fez 1x0, meio que recuou e deu a bola pra Inter jogar. Só que eram os caras que eles ficavam realmente mais com a bola, mas o Fluminense conseguia roubar a bola com mais tranquilidade ali, com mais facilidade. Levaram o perigo pro gol do Fluminense? Levaram, de certo modo, né? Acho que mais no segundo tempo. No primeiro tempo tiveram oportunidades também, só que aí tem outro fator também, né? Que eu acho que é outro ponto importante dessa classificação do Fluminense, que é o goleiro Fábio, né? Eu tô impressionada. Cara, eu sei que o Fábio tem. Pra mim ele tinha 40 anos, né? Mas ele tem 44 anos. E o Fábio é um absurdo, né? Um jogador assim, na carreira dele, ídolo do Cruzeiro, agora ídolo do Fluminense, faz defesas em alto nível ainda. É um baita de um goleiro. E você ter um goleiro que te passa essa confiança é muito bom, né? É muito importante pro time ali. E na hora que a Inter ia lá, levava algum perigo, ele tava lá. Então, assim, também acho que ele foi um fator. Só que, além dele, teve um outro ponto ali, né? Um outro pilar que ajudou, que era a trave. Então, assim, chegou um momento, principalmente no segundo tempo ali, que, mano, os caras começaram a chutar, a bola bateu na trave, teve o... Ai, esqueci o nome dele. Um loirinho lá, não o Calvo, o outro. A bola sobrou pra ele, acho que foi o Lautaro que deu o passe pra ele, assim, tipo, cabeceou pra ele. Ele chegou chutando, mano, era só dar um toquinho, um totozinho na bola, que a bola entrava com o gol, tava na frente dele, ele consegue chutar a bola pra fora, viado, pra fora. Na hora que ele faz isso, eu já falei assim, mano, esquece, já era, a Inter não vai conseguir fazer o gol no Fluminense, não vai. E depois desse teve o lance que chuta também, o Calvo lá, chuta e a bola bate na trave, e, né, passa do Fábio, bate na trave e sai. Eu até brinquei, cara, se fosse o Corinthians, cara, a bola ia bater na trave, ia bater nas costas do goleiro e ia entrar. É incrível, né? Mas enfim, então já tava meio que escrito assim que hoje não era o dia da Inter, não iam fazer gol de jeito nenhum. Aí teve o lance também, eu acho que já tava 2x0. Não lembro se já tava 2x0, acho que sim. Que foi o chute também que bateu na trave, né? Na trave ali, um chutaço de fora da área. Então, assim, tava escrito que não ia dar pra eles, não ia. E aí o Fluminense, né, ele consegue ali, foi numa cobrança de lateral, né? Numa cobrança de lateral. Os caras conseguem dar início a uma jogada ali, que sai o segundo gol, o gol que mata o jogo, né? Por já estar no finalzinho. Mas eu acredito que se o Fluminense tivesse pressionado mais e já tivesse feito um 2x0, ele já teria matado o jogo, porque em momento algum essa Inter mostrou que poderia, né, ser um time que, pô,
né, queria agredir algo do tipo ali. Então, o Fluminense foi bem, o Fluminense até teve um gol que foi anulado, né, judiação ter sido anulado aquele gol ali, mas realmente estava impedido. Mas a sensação que eu fiquei mesmo assistindo esse jogo é que o Fluminense, se quisesse, eu acho que o Fluminense respeitou um pouquinho demais, né? Fez o trabalho que tinha que fazer, mas eu acho que o Fluminense poderia ter tido um pouquinho mais de coragem de sair mais, que conseguiria ter, talvez, facilitado o jogo, né? Assim, foi um jogo pegado, né? Foi um jogo, de certo modo, pegado ali, meio que trucado em alguns momentos. Mas eu acho que se o Fluminense tivesse, não sei se é bem coragem, tá? Porque eu não acho que os caras foram covardes, muito pelo contrário. Mas eu falo no sentido de, tipo assim, abrir um pouquinho mais e falar assim, pô, esse time não é tudo isso não, bora pra cima. Acho que poderia ter feito, sim, um 2-0 de forma mais fácil ali, e jogar o restante da partida mais tranquilo. Porque só foi fazer o 2-0 no finalzinho, né? Mas assim, outro detalhe também que eu queria comentar, né? O Fluminense mereceu. Seria uma judiação ali se tivesse 1-0 em algum momento a Inter conseguisse fazer um gol no finalzinho. Seria injusto. Mas o futebol ele não é justiça, não existe isso, né? Não existe merecimento nem nada do tipo, mas dessa vez o merecedor venceu, que foi o Fluminense. E aí eu queria pontuar também um outro jogador, que é, né, o John Arias. Torcedor fluminense, olha... Eu sei que vocês estão felizes, mas ao mesmo tempo eu começaria a ficar um pouquinho preocupada, porque ele joga muito, né? Cara, ali, além dele jogar, ele tem um físico, ele tem vontade, ele tem raça. É um cara que se apresenta o tempo todo ali. E tá fazendo os jogos que ele vem fazendo nesse Mundial, ele tá se sobressaindo ali, ele tá mostrando o jogador que ele é. Então acho que muito provavelmente aí quando terminar esse Mundial, eu acredito que o Fluminense vai receber proposta por ele, né? Eu não sei se vai valer a pena ou não, qual time que vai ter interesse ou não sei qual escalão, se é europeu, o que for, mas eu acredito sim que ele vai ter proposta, porque ele é muito bom jogador, né? Muito bom e faz a diferença. Muito bom. E eu acho que é isso, cara. Acho que é isso. Que loucura, né? Dos clubes aí que... Eu lembro que eu comentei isso, né, gente? Eu cheguei a comentar ali na fase de grupo, na hora que tava faltando... Na hora que faltava o último jogo, né? O terceiro jogo lá dos times brasileiros. Eu comentei que eu acreditava que quem poderia acabar se ferrando ali era o Fluminense, né? E olha o Fluminense indo para as quartas de final. Porque eu achava que o Fluminense, assim, o Fluminense jogou bem contra o Borussia, né? Jogou bem contra o Borussia, mas empatou. Só que, e sofreu com o time do Sun, né? Sofreu com o time do Sun ali, eu cheguei até a torcer pro time do Sun ali, porque os caras começaram a fazer gol lá, foi interessante, aí sofreram. E depois contra o Mamelodi também, né? Os caras sofreram um pouquinho ali, de certo modo. Só que aí a postura deles contra os europeus foi totalmente diferente, né? Então, realmente, eu concordo que uma hora, quando você tá na fase de grupo é uma coisa, e na hora que você chega do mata, que não é mata-mata, né? Só mata, é outro jogo, é outro campeonato, né? É outro campeonato. E, assim, Fluminense dos times brasileiros, e aqui não quero desrespeitar o Fluminense, nenhum time, tá? Nenhum time brasileiro. Mas em questão de elenco, em questão de qualidade, eu acho que o Fluminense era o time mais inferior, né, dos brasileiros ali. Se você comparar o Botafogo, o elenco do Botafogo, o elenco do Flamengo, o elenco do Palmeiras, né, mas eu acho que o Palmeiras, ele principalmente pelo seu treinador ali, né, e também o elenco, sim, porque gastou uma baita de uma grana ali por Vitor Roque, não tá entregando, mas enfim, tem Paulinho, tem bastante jogador ali, né, bastante jogador bom ali no time do Palmeiras. Então, assim, em questão de elenco, de time, eu acho que o Fluminense era dos quatro o time mais inferior. E o futebol é isso, né? O melhor time brasileiro, todo mundo sabe, era o Flamengo. E o Flamengo tá fora, né? Caiu nas oitavas. Mas é porque foi o Bayern. Não interessa, o chaveamento deu o que aconteceu e é isso. O Flamengo aí, o melhor time brasileiro, que todo mundo poderia dizer assim, pô, acho que o que mais tem chance de chegar numas quartas seria o Flamengo. Não chegou.
E tá aí, eu acho que. Foi o cara, e os dois que fez a melhor campanha na fase de grupo de futebol, né? Eu acho que o Botafogo e o Flamengo são os que estão fora. E os dois que não fez uma campanha assim vistosa de, né, encher os olhos. Palmeiras passou perrengue, né? Conseguiu a classificação no último jogo. O próprio o Fluminense também. Então, os dois times mais inferior nesse sentido, né, de futebol apresentado ali, são os times que conseguem avançar, que conseguem se classificar das oitavas para as quartas das quartas. É verdade que o Flamengo, né, deu de cara com o Bayern, que é um adversário mais difícil, é verdade, gente, né? Mas futebol é isso, né? Futebol é isso. Eu acho que o torcedor do Fluminense deve estar feliz aí, né? E aí? Al Hilal ou City? Cara, eu particularmente, eu acho que a essa altura do campeonato, gente, vocês só vai. Só vai, o que acontecer, aconteceu. Vocês já fizeram aí conseguir, né? Conseguir a classificação aí. E ainda conseguindo em cima de um europeu aí para as quartas de final, já é maravilhoso. Já é maravilhoso. Agora, o que acontecer é lucro, mano. O que acontecer aí, qualquer coisinha é lucro. Se for o City, se for o Al Hilal aí. É isso, né? Parabéns aí pro Fluminense. Merecidamente consegue essa classificação. Deixe seu like, se inscreve no canal, é nóis, respeita as minas e Renato Gaúcho é copeiro, hein?